situação tá feia, viu? Tá chovendo forte em vários pontos do Distrito Federal neste momento. Nós vamos agora até Arniqueiras com a repórter Josiane Ricardo, que já está posicionada lá enfrentando essa chuva. Maquiagem já foi para fora, né, Josi? Diga lá, boa noite, bem-vinda ao DF Record, é com você. Obrigada, Alessandro. Boa noite para você também, para todos que nos acompanham aqui no DF Record. Olha, nós chegamos aqui na SHA, Conjunto 6 de Arniqueira, e a situação que você vê, vou pedir para o Oberdan Ramos mostrar. É essa aqui, Alessandro, um verdadeiro caos. Quando a gente chegou, inclusive, tinha um carro que não conseguiu passar. Esse carro ficou atolado no meio de uma lama aqui e causou um congestionamento enorme aqui nessa rua. Agora que a chuva deu uma tranquilizada, a situação por aqui está mais tranquila, porque a água, inclusive, já escorreu. Mas quando nós chegamos, o engarrafamento estava enorme, justamente porque tinha um carro parado exatamente aqui no meio dessa pista. E essa é uma das principais avenidas aqui de Arniqueira. Quem quer ir para Águas Claras ou acessar aqui a cidade precisa passar por aqui. Olha só, aqui estava cheio de água, muita água mesmo. Carros, ônibus ficaram completamente congestionados. Se a gente olhar um pouquinho ali mais para frente, ainda dá para ver a quantidade de água, porque realmente choveu muito. E essa chuva, de acordo com os moradores, começou por volta das 3 horas da tarde e, como vocês podem ver, continua chovendo. Inclusive, tem aqui uma comerciante, a dona de um salão, a dona Bia, que estava conversando com a gente. Vou pedir até para ela descer, porque o salão dela ficou completamente alagado. Não foi isso, Bia? Boa noite. Boa noite. É a segunda vez que eu tenho 1 ano e meio só que moro aqui. E a segunda vez agora foi mais forte. Entrou muita água dentro da minha casa. E só tem um bueiro só, parece. Tem que chamar a administração para vir aqui, porque tá muito difícil. E aqui, Alessandro, obrigada pela sua participação, viu, dona Bia? Aqui, Alessandro, não foi só a dona Bia que ficou no prejuízo. O salão dela ficou completamente alagado. A gente não consegue mostrar, porque realmente tem muitos carros lá na frente do salão. Ela já conseguiu tirar um pouco da água também, mas a situação aqui na rua ficou caótica. A gente consegue, inclusive, mostrar, olha só, os motociclistas, inclusive, passando com um pouco de dificuldade, porque não dá para ver o chão. A água é tanta que os motociclistas precisam ir bem devagarzinho para não ter o risco de de cair, né, em um buraco. Olha só, ali também tem um quebra-molas e os moradores e comerciantes aqui dessa região, eles ficam muito preocupados, porque quando tem uma chuva forte desse jeito, a pista toda, a via toda fica bastante inundada. Inclusive, quando a gente chegou, nenhum carro estava passando, justamente porque tinha um veículo parado aqui no meio. A gente conversou com o dono desse carro, o dono desse veículo. Ele disse que ficou cerca de 40 minutos parado aqui na SHA, no Conjunto 6 de Arniqueira, porque o carro dele não conseguia sair. De acordo com esse motorista, assim que ele passou, estava chovendo muito, uma caminhonete, um carro maior, teria jogado água no motor do carro, que fez com que o carro ficasse parado. Então ele precisou chamar um socorro, um guincho veio até aqui, tirou esse carro e eles saíram tem poucos minutos. E aí, depois que esse carro foi retirado aqui da via, Alessandro, a situação do trânsito melhorou um pouco, mas por aqui a situação está caótica, muita chuva, salão de beleza inundado, a pista completamente alagada e, de acordo com o IMET, ainda tem previsão de chuva para essa noite. Inclusive, eles emitiram um alerta laranja, que é para potencial de chuva, né? Tem mais chance de chuva. Então, a gente precisa também alertar a população para ter cuidado, evitar sair de casa esse horário, se abrigar em lugar seguro, não procurar abrigo debaixo de árvores. E a gente continua aqui acompanhando a situação. Não choveu só aqui em Arniqueiras, grande parte do Distrito Federal também choveu bastante. Nós pegamos um trânsito enorme da TV até aqui, ali no plano, até Arniqueiras chovia bastante. Então, o Distrito Federal está em alerta para toda essa quantidade de chuva e vale toda a nossa atenção, Alessandro, tanto para os motoristas como para os pedestres, né, que voltam para casa agora, horário de pico. O trânsito também não está fácil por causa dessa quantidade de chuva, por causa dessa quantidade de água. Os motoristas precisam ter um pouquinho mais de cuidado aí na hora de enfrentar a volta para casa. E a gente segue, claro, acompanhando em loco as notícias aí também, essa chuva toda que deu aqui no DF nesta noite. Ale?
Perfeito, Josi. Continua aí em Arniqueiras. Eu quero sua atenção, viu? Você que está no Distrito Federal, porque a chuva está em todo o DF e, é claro, você que está na região de Taguatinga, Ceilândia, tem uma percepção melhor. Eu quero sua participação justamente para a gente poder mostrar aqui no DF Record como é que está aí na sua região. Manda uma mensagem para a gente com foto ou vídeo no 996018888. Vou falar pausado para você poder anotar. 996018888. Ainda falando de chuva, eu quero aqui no telão, olha a imagem lá de Arniqueira, onde a Josi estava. Olha a situação de uma das avenidas lá da região. Josi estava falando e realmente a água tomou conta de absolutamente tudo. Foi questão de minutos quando a chuva começou e a gente vai tendo essa imagem aí da água invadindo principalmente casas, comércio, né? O motorista ele não consegue passar e a gente está vendo aí o motociclista, né? Coitado do motociclista, teve de descer da moto justamente para não ser carregado pela água da chuva que cai nesse momento com força em todo o Distrito Federal. Essa imagem que você está vendo, essa cena da rua completamente alagada, olha os carros como é que ficaram, gente, impressionante. Os carros tiveram de parar aqui justamente porque não conseguiam seguir caminho, mas aí o pessoal se abrigando ali e mesmo assim a água avançando nessa imagem que a gente está vendo aqui, tá bom? E é isso. Eu aguardo sua mensagem para que a gente possa mostrar aqui na tua região como é que foi e como é que está sendo a chuva. São 7h26. Agora a gente vai ao vivo com a Larissa Batista para falar de um assunto que também repercutiu muito hoje. Foi o acidente na Épia Sul na manhã de hoje. O motorista do carro que invadiu a Épia no sentido inverso morreu na hora. Estou aqui com as repórteres posicionadas, Larissa num ponto, Érica em outro, justamente para a gente te manter bem informado. Lari, começo com você. Diga lá quais são suas informações. Boa noite e bem-vinda ao DF Record. Obrigada, Alessandro. Boa noite para você e para todo mundo que está junto com a gente aqui no DF Record. O acidente começou nas primeiras horas da tarde. De acordo, então, com o Corpo de Bombeiros e também a Polícia Militar, o que a gente observa nessas imagens, inclusive do DR, é que essa caminhonete conduzida aí por um motorista de 52 anos invade a pista inversa que vinha, né, sentido ali Brasília. O que a gente observou, inclusive, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é que essa dinâmica desse acidente foi realmente muito violenta, a batida foi muito forte. Esse carro, então, atinge um ônibus que vinha ali da região do Novo Gama e estava indo para a rodoviária do Plano Piloto. O carro ficou completamente destruído, viu, Alessandro? A gente, inclusive, observa nessas imagens essa destruição e, claro, o motorista desse ônibus foi muito ágil, conseguiu desviar ali, jogar o veículo para uma área de canteiro também, na altura da quadra 27 do Parkway. Felizmente, a gente teve 15 passageiros com ferimentos leves, mas apesar da presença do Corpo de Bombeiros e também da polícia, essa vítima de 52 anos não conseguiu resistir aos ferimentos. Para o resgate dela e também para a perícia da Polícia Civil, foi necessário, então, que toda a pista ficasse bloqueada durante várias horas. Nós passamos ainda há pouco por lá e agora a movimentação é tranquila, está normalizada, mas há um trabalho intenso da Polícia Civil de investigação para tentar entender o que teria acontecido com esse motorista, com esse veículo, para que ele perdesse, então, né, essa condução e acabasse invadindo a outra pista. Agora será analisado também algumas imagens de circuito de segurança interno desse ônibus que infelizmente se envolveu neste acidente. Como a gente adiantou, tivemos essa vítima, infelizmente uma morte confirmada, mas outras 15 pessoas, passageiros, foram levados aí para hospitais aqui da região central de Brasília e também ali da região próxima ao Parkway. A gente vai, inclusive, atualizar esse estado de saúde já já. Eu volto com você. Ok, Lari, obrigado, viu? E é claro, fica o nosso sentimento à família do motorista que faleceu, infelizmente. Ainda seguindo nesse assunto, Lari, bom trabalho para você. Ainda seguindo nessa informação, a gente vai agora direto com a Érica Blaine, que está no hospital de base. E tem um balanço, né, da situação dos pacientes, porque o motorista faleceu e várias pessoas foram levadas para o hospital. Érica, boa noite, bem-vinda ao DF Record, é com você. Olá, Alessandro, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Record. Exatamente, a gente tem o balanço de 15 passageiros
feridos neste acidente, além do motorista da caminhonete que infelizmente veio a falecer, né? Desses 15 pacientes, 6 foram trazidos aqui para o hospital de base, onde nós estamos há cerca de 1h30, mais ou menos, e conversamos aqui com alguns funcionários, né, do hospital que confirmaram que todos esses 6 pacientes trazidos para cá devido a esse acidente receberam alta. Inclusive, um chegou a ter a necessidade de ser transportado, né, para a área de ortopedia do hospital, até porque ele estava com bastante dor do peito, fez lá uma série de exames, mas está tudo bem com ele, ele acabou indo para casa, e as outras 5 pessoas que foram trazidas para cá também. Outras 5 pessoas que ficaram feridas nesse acidente foram levadas para o hospital de Santa Maria. 4 foram atendidos no local, mas a informação que a gente tem aí, de acordo com o hospital, né, e com o IGES, que gere esses hospitais públicos do Distrito Federal, é que todos os pacientes tiveram ferimentos leves, portanto, nenhum corre perigo de vista. Relembrando, né, que o motorista da caminhonete foi infelizmente morto e o motorista do ônibus, o Joanilson Filho de Oliveira, de 40 anos, relatou à empresa que ele tentou fazer alguma coisa para evitar, né, que esse acidente tivesse vítimas graves. Ele viu imediatamente essa caminhonete vindo em direção a ele, subiu o canteiro central e decidiu tentar ali desviar pela direita, viu que não seria possível fazer muita coisa, até porque é um veículo bastante pesado e, como ele disse, ele carrega vidas, não tinha muita manobra para fazer e acabou, então, havendo essa colisão. Alessandro. Obrigado, Érica. Boa noite, bom trabalho para você. Realmente são imagens impressionantes. A gente vê, né? Bom trabalho, boa noite, Érica. A gente vê o pessoal que filmou ali na hora, a batida foi muito forte, né? E não tem o que fazer, né? É questão de segundos para tomar uma decisão. Esse acidente aí, ele foi na altura do Catetinho, o carro da vítima seguia na pista sentido Santa Maria, quando atravessou, de repente, como você está vendo aí agora, o canteiro central e atingiu o ônibus coletivo, né? O impacto ele foi tão forte que o ônibus parou no gramado, perto da pista marginal. 4 passageiros foram atendidos no local, outros 10 foram encaminhados para os hospitais de Santa Maria e de base, nenhum em estado grave. Por causa do acidente, o trânsito ficou engarrafado. A gente está vendo aí toda a estrutura, né, que foi montada por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, justamente porque as pistas tiveram de ser interditadas. Do outro lado também, olha, as pessoas parando o carro para saber e tentar entender o que acontecia. Chovia na hora, no momento do acidente, e a gente está vendo aí o trânsito que ficou lá a partir do momento do acidente. Olha só, a parte da BR-040, praticamente quem está descendo ali do Catetinho, saindo do Gama também, praticamente parou, né? As pessoas não conseguiam mais passar com o carro. E a gente está vendo imagens do nosso helicóptero, que foi rapidamente para o local do acidente, tão logo a gente ficou sabendo, né? Pegou essas imagens. É o momento aí em que o Corpo de Bombeiros já está atuando e resgatando as vítimas. Olha a situação do ônibus. Essa é uma imagem impressionante. Vale ressaltar que a Larissa trouxe há pouco o motorista do ônibus. Foi questionado, né, perguntando o que ele poderia ter feito, o que ele fez na hora, qual foi a reação. Falou, caramba, eu transporto vidas, não daria para fazer um movimento muito repentino, até porque tinha muita gente atrás. E a gente está vendo aqui, olha, o impacto da batida. O ônibus ele veio parar aqui, ó, praticamente nessa vala, muita água na hora também. Aqui o pessoal reunido, ali o carro ficou completamente destruído. Eu estava vendo vídeos de mais de perto. O carro realmente ficou danificado, muito danificado. E o Corpo de Bombeiros sempre faz isso aqui, ó, coloca terra porque vazou combustível e aí a situação é essa. Parabéns à equipe do Corpo de Bombeiros prontamente, né? Sempre atendendo prontamente quando há um acidente desse. E a gente está vendo aí horas depois, né? O nosso helicóptero foi na hora, foi no momento e também voltou depois justamente para acompanhar a situação. Infelizmente, o motorista veio a falecer, né? E fica aí os nossos sentimentos à família, porque realmente chamou a atenção de todas as páginas de notícia hoje. No R7 lá a gente cobriu tudo com maestria também para te contar e te mostrar em primeira mão o que tinha acontecido. Tá bom? Ainda sobre esse caso, a nossa equipe conseguiu falar com um dos bombeiros que atendeu a ocorrência. Vamos ouvir o que ele disse. De imediato, o pessoal verificou-se que o condutor da caminhonete já estava sem os sinais vitais, preso a ferragem, com lesões incompatíveis com a vida. Já o ônibus tinha vários passageiros, entre eles alguns desceram depois do acidente, pegaram outro transporte e outros passageiros foram atendidos aqui no local e transportados pelo Corpo de Bombeiros.
Detalhamento aí do militar que atendeu, né? Agora, olha, o motorista do carro, o Valdivaldo Cândido da Costa, de 52 anos, Valdivaldo Cândido da Costa, de 52 anos, ele infelizmente morreu na hora, né? A foto dele, podemos colocar, tá aí na tua tela, você tá vendo a foto dele, o nosso sentimento, né? O sentimento de toda a equipe da Record, a família dele, e agora a polícia vai investigar, né? Apurar o que realmente aconteceu, né? Como que ocorreu toda essa situação, porque as imagens, elas mostram e são realmente impressionantes. E vamos voltar a falar sobre a chuva que está caindo em todo o Distrito Federal. Josiane Ricardo já está posicionada aqui com a gente, está lá em Arniqueira e traz mais informações dessa chuva que está castigando, viu, essa região aqui do DF. Diga lá, Josi. Dessa vez no conjunto 5 do SHA, e a situação aqui está pior do que aquele ponto que a gente mostrou. Olha só, um outro carro também caiu em um buraco aqui do asfalto dessa rua e o guincho acabou de chegar para tirar esse carro. Ele que inclusive estava também no meio da pista. E a situação, olha só, Alessandro, parece uma cachoeira de tanta água. Essa chuva que começou aí por volta das 3 horas da tarde e pegou todo mundo aqui de Arniqueira de surpresa, porque foi uma chuva muito rápida, mas suficiente para causar esse estrago aqui na região. Inclusive, os bombeiros foram chamados para atender a essa ocorrência. A gente consegue ver algumas pessoas do Corpo de Bombeiros, olha só. E os bombeiros foram chamados pelo seguinte, Alessandro, eu conversei aqui com o capitão e ele me falou que eles foram acionados durante essa chuva para atender uma ocorrência onde uma senhora teria caído num buraco com o carro dela. E essa senhora teria ficado muito nervosa, não teria conseguido sair do carro. Então os bombeiros foram chamados para socorrê-la. No caminho, na volta para casa, quando essa ocorrência já tinha acabado, os bombeiros encontraram esse carro que a gente acabou de mostrar aí no guincho, atolado bem ali. Ele também caiu em um buraco. Então os bombeiros acabaram tendo que parar aqui para fazer esse segundo atendimento. E agora os próprios agentes que estão tentando dar uma ajudada aqui. De acordo com ele, ninguém ficou ferido durante esses 2 atendimentos, mas essa situação, a situação que a gente vê aqui ainda é caótica, pelo menos aqui em Arniqueira. Os carros encontram dificuldades para passar, inclusive tem algumas pedras aqui, a água escorre bastante, muita água. Os carros encontram algumas dificuldades para passar, motociclistas também, esse guincho que acabou de retirar aquele carro que nós mostramos. Então, num período curto aí, pelo menos nessas 2 entradas que nós fizemos aqui no DF Record, nós mostramos 2 carros tendo que ser retirados com a ajuda de guincho, justamente por causa dessa chuva forte que caiu aqui no Distrito Federal e mais especificamente aqui em Arniqueira. A gente consegue ver, olha, inclusive os moradores estão tentando, vamos falar com ele, com esse morador aqui, ele está tentando sinalizar esse buraco para que outros carros não caiam. Ele está usando aí uma madeira, porque como tem muita água, a água está indo na canela do morador, Alessandro. Olha só, como tem muita água, os motoristas que passam por aqui, eles não conseguem ver o buraco. Então, para evitar que outros carros caiam aqui, esse morador está colocando um pedaço de madeira para sinalizar o buraco para os motoristas que passam aqui na SHA, no conjunto 5 de Arniqueira. Ele, inclusive, está tendo dificuldades por causa da quantidade de água, olha só. Então, essa chuva que caiu aqui em Arniqueira, Alessandro, trouxe bastante prejuízo para os motoristas e também moradores daqui. A gente, claro, continua acompanhando essa situação. Obrigado, Josi. Queria ter escutado o que o morador tinha a falar, né? Para saber. A gente está vendo aí que não é pedaço de pedra, não. É o asfalto sendo levado. Olha só, pedaço de asfalto que ele está levando lá para o buraco que a Josi estava mostrando agora. E olha, que situação, hein? Que situação. Chuva que está caindo em todo o Distrito Federal. Agora é o seguinte, nós pedimos imagens, né? Justamente para você que está em casa participar do DF Record com a gente. Vamos colocar na tela aqui para a gente poder já ver, ó, interatividade, Diônides, de Ceilândia. Boa noite, Alessandro. Aqui está uma chuva muito forte e eu literalmente amo esse tempo chuvoso, né? Mais uma participação. Obrigado, viu, Diônides, lá de Ceilândia. O Valmir, lá da Cidade Estrutural. Oi, Alessandro, aqui é a Cidade Estrutural.
setor de oficinas. Olha só como é que está o setor de oficinas lá na cidade estrutural. Nossa produção já está anotando porque vale reportagem, viu? Olha só, a água está passando da roda dos carros, uma rua inteira. Olha aquele veículo lá na frente, ele mostrou para a gente o carro passando e a água formando uma verdadeira onda. Olha, Valmir, tomara que dê tudo certo aí para vocês. Pelo menos por enquanto a gente está vendo que a energia não faltou, né? Não acabou a energia. Mas é isso, a gente está vendo, né, de ponta a ponta do Distrito Federal como é que está a situação por conta de uma chuva que caiu em questão de minutos. Vamos para mais uma interatividade. Vi aqui embaixo, vamos lá. Gabriel Alves, Ceilândia Sul. Boa noite, Alessandro. Olha, aqui na 23 de Ceilândia Sul, o bueiro está alagado e a água está na altura da calçada. Aqui a gente começa a ver também, olha, coisa jogada no meio da rua e ele está filmando, estava assistindo o DF Record e é isso que eu quero, viu, sua participação. Estava assistindo o DF Record e de repente, peraí que eu vou fazer uma imagenzinha ali e mando. E é isso, olha aqui, ó, a rua alagada, nada se comparando a Arniqueiras, né, que a gente viu. E é isso, obrigado, viu, Gabriel, pela sua participação lá de Ceilândia Sul, 7 horas e 51 minutos. Diretores e vice-diretores de escolas públicas que foram escolhidos pela comunidade escolar tomaram posse hoje no Palácio do Buriti. Cris Otaviano foi lá conferir tudo pra gente. Veja só. Os diretores e vice-diretores das escolas públicas, escolhidos em votação da comunidade escolar em outubro, tomaram posse nesta terça-feira. São 1.610 novos gestores ao todo, que vão passar por 3 dias de qualificação antes de começar a trabalhar. A educação não para. Até quando nós estamos de férias, há um planejamento todo sendo feito para o retorno do ano letivo, né? A nomeação das equipes gestoras é o que condiciona para que no dia que os alunos possam retornar às aulas, tudo esteja realmente preparado para recebê-los. A gente tem a certeza de não só estar fazendo a nomeação, mas hoje está dando a posse aos gestores para a preparação dos alunos, aí agora em fevereiro, para que eles possam chegar aí com tudo realmente organizado. A Secretaria de Educação diz que o GDF pretende trabalhar este ano nas regras, para que em novas eleições os gestores possam ser reeleitos quantas vezes forem de interesse da comunidade sem limitações. Pela regra atual, desde o ano de 2007, só é possível a reeleição de diretores e vices uma única vez. Se um diretor consegue melhorar a escola nos indicativos das aprendizagens, se o IDEB está crescendo, por que não ele continuar? Então, a gente quer reformular a lei para colocar algumas condicionalidades e essa seja uma delas. Se a escola está melhorando nos resultados das aprendizagens, por que ele não continuar por mais um período? Então, essa é uma discussão que nós vamos levar para a Câmara Distrital. A diretora da escola da região da Chaparral, com aproximadamente 600 alunos, está feliz com a reeleição e com a possibilidade de continuar o trabalho feito nos últimos 4 anos de mandato com os estudantes. Eu tive o privilégio de ser reconduzida a esse cargo pela minha comunidade, pelos meus professores, pelos servidores. Então, continuo nessa responsabilidade de manter uma educação de qualidade. Graças a Deus, nós somos bem assessorados pela Coordenação Regional de Ensino, pela nossa secretária de Educação, para que a gente possa dar para os nossos alunos a melhor educação possível. Chuva caindo agora em todo o Distrito Federal. Vamos ver como é que fica o tempo aqui no DF, então, né? Para amanhã, nós teremos uma quarta-feira com a temperatura aí na casa dos 27 graus e a umidade, é claro, sempre variando de 55% a 95%. Tá chovendo, a umidade tá boa. Agora eu quero chamar a tua atenção porque é o seguinte, olha só, nós temos imagens agora do circuito interno, dentro do ônibus, segundos antes do acidente. Vamos colocar aqui na tela para a gente assistir juntos? Chegou agora para mim, viu? A imagem, o horário ali está errado, 10h37, a informação que nós temos é que foi 10h41. Olha só, a passageira, né, tenta se equilibrar ali na porta do ônibus. O motorista, ele fica bem atento, você vai vendo que dá uma tremida, o cabelo dela levanta, o outro passageiro também ali tenta se equilibrar. E essas são imagens de dentro do ônibus. Acidente que ocorreu na EP, a gente mostrou para você. Um carro saiu desgovernado e atingiu esse transporte coletivo, esse ônibus que seguia em direção ao plano piloto. E são cenas impressionantes. De um lado da tela você tem, ao longe, como que foi o acidente. E aqui do outro, nosso lado, nós temos a imagem interna, dentro do ônibus, para você entender o desespero. Desespero que passageiros, motoristas e também o cobrador passaram durante essa situação. Olha só, são imagens realmente impressionantes, né? A passageira ali está tentando se segurar justamente em frente ali à porta que dá acesso, né, ao ônibus e do outro lado a gente vê o acidente, como é que foi. Cenas lamentáveis, né? Obrigado
DF Record fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Voltamos amanhã. Fiquem com o Jornal da Record. Até lá.